Uma palavra para o seu coração nesta manhã, amém? Que Deus abençoe. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, capítulo 4, o versículo 23 seguinte, a palavra do Senhor fala assim para nós nesta manhã. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trouxe-lhe então todos os doentes cometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguia. Louvado seja o nome do Senhor por estes versículos. Amados irmãos, esta palavra vai falar acerca de Jesus Cristo de Nazaré, vai falar do seu ministério, vai falar do poder que havia sobre ele, aleluia, e a forma da qual ele também pregava e anunciava. Sobre a vida de Jesus tinha a palavra, tinha a presença do Espírito Santo, mas também tinha sinais. Nós vamos compreender que quando Jesus percebe que João Batista é preso, ele sai da Galileia, aleluia, e ele deixa Nazaré e ele vai morar em Cafarnaum, que é situada à beira do mar, aleluia, cidades de Zebulon e Naftali, aleluia. E aí é onde a palavra do Senhor chega no cumprimento através do profeta Isaías, ou seja, o que está acontecendo aqui neste versículo, Isaías já tinha profetizado. Capítulo 9, versículo do 1 ao 3. E a palavra do Senhor fala assim para nós, já que foi profetizado em Isaías, está se cumprindo agora. E a palavra é essa: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Ou seja, para este povo chegou a luz e chegou a salvação. E não somente luz e salvação, mas também chegou renovo, chegou cura, chegou libertação. Chegou o momento em que Jesus quebraria todo tipo de cativeiro. Os oprimidos seriam alcançados, os leprosos seriam alcançados. Era a palavra se cumprindo, aleluia. Era a luz de Deus entrando naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus começa a pregar. E o anúncio da parte do Senhor, aleluia, é: arrependei-vos. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. E nós temos que compreender que para se aproximar e para que esta luz permaneça na minha vida e na sua vida, nós começamos dando um passo para o arrependimento, olhando para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa maneira de viver e fazermos uma conversão, aleluia, e retroceder ou mudar os caminhos, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, aleluia. E Jesus, ele achou por bem também convidar pessoas para estar agregando e trabalhando nesta obra. Nós vamos ver que começa aqui também a partir do versículo 18, a vocação dos discípulos, Jesus chamando, Jesus convocando, chamou Simão, chamou Pedro, chamou André, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e ali faz um convite: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nós vamos ver que de maneira nenhuma Jesus nos convida a ser famosos. Jesus não nos convida a sermos, aleluia, estrela. Jesus não nos convida, aleluia, a sermos postos em cadeiras ou em lugares de honra. Embora Jesus faz tudo isso, irmãos, nós temos que compreender. Se ele quiser fazer, ele faz. Só que o convite aqui para os discípulos, e o convite para a minha vida e para a sua vida é: vinde e trabalhe para o meu reino. E vocês não vão trabalhar, granjear para a terra, vocês vão trabalhar para almas, para servir almas, para que elas são levadas e conduzidas ao reino de Deus. É Jesus convocando e chamando você, eu, e como chamou os discípulos: trabalha para mim, me segue, faz, aleluia, o meu querer no meu reino. E o meu querer no meu reino sempre será alma. Sempre vou querer que vocês façam por almas, aleluia. Tem que ter essa preocupação no coração daquele que serve, no coração daquele que está na obra de Deus. Jesus deixa claro aqui, aleluia, vinde após mim. Mas saiba que eu estou chamando para que vocês
pesque almas para o meu reino. É Jesus nos alertando e dizendo, você não pode ter outro foco, outro pensamento, outra direção. A direção é o reino de Deus, a direção é fazer para o reino e a direção é você encher o céu, aleluia, de almas para mim. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração, porque o que nós estamos fazendo aqui na terra, se não tiver sinais, se não tiver salvação, se não tiver, aleluia, pessoas agregando a esta palavra, a esse Cristo, nós estamos trabalhando em vão. Porque o sinal é resultado em salvação. Temos que ter isso no nosso coração. E era isso que Jesus estava falando aqui. Porque quando nós trabalhamos aqui, desse jeito, dessa forma, aleluia, com esse sentimento, e para fechar essa palavra, amados irmãos, aleluia, nós vamos ver que Jesus percorria toda a Galileia. E ele ensinava, não só para o povo fora, não. Ele ensinava nas sinagogas. E ele pregava o evangelho. E o evangelho de Cristo era se arrependa. O evangelho de Cristo é, existe um reino. E este reino quem manda sou cabeça. E se não for do meu jeito, da minha forma, conforme a minha palavra, não haverá sinais. Não haverá prodígio. Não haverá libertação. Não haverá curas de enfermidade. Por quê? Porque quando Jesus passa essa instrução para nós aqui, assim como passou para os discípulos naquela época, que nós temos que ir até Ele. Vinde após mim, Jesus na frente e nós atrás. Que eu farei vocês pescadores de homens, é nós compreendermos que Ele está nos chamando somente para trabalhar para o reino e com o pensamento em granjear, trazer almas para o reino. Então, quando nós temos esse sentimento, ele está dizendo para nós aqui, irmão, se você tem esse sentimento, saiba que sobre você, eu dispenso a minha graça, eu coloco a minha graça, você vai pregar, você vai anunciar o evangelho, e o mesmo poder que está sobre mim estará sobre você. E aí haverá curas, porque quando Jesus pregava, falava acerca do reino, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É o Espírito Santo de Deus dizendo para nós, se você tiver esse sentimento, esse amor pelas almas, saiba que eu vou usar você para este tempo e para esta época. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 24 fala assim, e a fama correu por toda a Síria. E trouxeram então todos os doentes acometidos de vários tipos de enfermidade. Vários tipos de enfermidade. É Deus dizendo nesta manhã, não importa o seu problema. Não importa a sua dor, não importa o que você está passando. Eu sou Deus suficientemente poderoso para chegar na sua vida, na sua história e fazer a mudança do seu cativeiro. Louvado seja Deus. E ainda mais, é Ele dizendo, eu posso fazer isso, mas eu também posso, aleluia, fazer através de você. Por quê? Porque quando nós colocamos no coração o desejo de que nós temos que abraçar as almas e fazer para o reino de Deus, automaticamente o poder de Deus estará sobre a nossa vida, porque Deus ele não quer só salvar. Aleluia. Deus ele também quer operar milagres aqui na terra e é através de mim e através de você. Quando nós ficamos dispostos ou quando nós estamos ali rendidos, dizendo, Jesus pode usar a minha vida da maneira que tu queres, como o Senhor quer. Aleluia. Não somente para trazer, mas para também ser canal de cura, ser canal de libertação. Porque o texto diz que várias enfermidades. E quando diz várias, era pessoas atormentadas, pessoas endemoniadas, pessoas lunáticas, pessoas paralíticas. E o texto afirma, Ele os curou. Aleluia. E é isso que o Senhor, em Atos 2, deixou para a igreja, o poder, a autoridade. Se você está fazendo para o reino de Deus, saiba que esses sinais estarão sobre a sua vida. O que você precisa é crer. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele já desceu na terra. E ele já está na minha vida e na sua vida. Aleluia. Mas, irmã Inês, eu ainda não sirvo. Irmã Inês, ainda não tenho essa graça. Eu gostaria de ter. Aceite Jesus como Senhor e como Salvador. E ele vai te encher. Ele vai te fazer pescadores de almas. Ele vai colocar na sua vida a unção da cura, a unção de poder ajudar e abençoar as pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês com esta palavra. Um excelente final de semana em nome de Jesus.